Olá pessoal, eu sou Elcio Assis, como você sabe, esse é o nosso canal. Hoje nós não vamos responder uma pergunta deixada nos comentários ou feita por um amigo. Hoje nós vamos fazer uma explanação rápida do Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 16, verso 13 ao 19. Então vamos lá, direto da Bíblia. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 19, diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Interessante que Jesus, ao chegar em Cesareia de Filipe, Jesus indaga os seus discípulos com duas perguntas. A primeira é quem as pessoas que os acompanham, que ouvem os seus sermões, que recebem os milagres, a multidão curiosa, dizem ser o Filho do Homem. E aí os discípulos vão responder: Olha, mestre, uns dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és o João Batista, outros vão dizer que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus, sem dizer nada a respeito da resposta do que as pessoas achavam que ele era, ele então volta aos seus discípulos e faz uma pergunta de suma importância. Versículo de número 15. Mas vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta de Jesus, indagada aos seus discípulos, exige uma resposta. E a resposta revela o conhecimento deles com Cristo. E quando Jesus faz essa pergunta, todos se calam, até que Pedro se levanta e diz, versículo de número 16, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro entende que Jesus não é Elias, ou a encarnação de Elias. Pedro entende que Jesus não é Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitaram do Antigo Testamento. Pedro entende que Jesus é o Cristo. Quando Pedro afirma que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Pedro está dizendo que Jesus é o Salvador, aquele que Deus enviou a fim de salvar o homem do seu pecado, a fim de livrar o homem da condenação do inferno. Quando Pedro diz: Mestre, tu és o Cristo, não está falando de um sobrenome, está falando de um ofício. Está falando que Cristo, que Jesus é o Salvador. E olha que interessante, o versículo número 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Quando Jesus diz que Pedro é bem-aventurado por ter esta revelação, nos ensina duas coisas. A primeira, quando Jesus disse nem carne nem sangue, diz da incapacidade humana, do intelecto humano, de reconhecer, de entender e ter a revelação de que Jesus não é um profeta apenas. Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Deus vivo, é o Verbo encarnado que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como já disse uma vez o evangelista João. Segunda coisa é que esse mesmo verso de número 17 diz que para entendermos, crermos
e vermos Jesus como Cristo, é necessário que o Pai nos revele. É necessário que o Espírito Santo nos revele em nossa alma, em nosso entendimento, quem é Jesus. E isso faz uma diferença enorme para a nossa fé. Entender quem é Jesus para a nossa vida é de suma importância, porque até hoje algumas pessoas veem Jesus apenas como multiplicador de pães e peixes. Outras pessoas veem Jesus apenas como alguém que pode correr até ele quando necessita de um milagre. Outras continuam vendo Jesus apenas como alguém que cura. Mas poucas pessoas hoje conseguem enxergar Jesus como um salvador dos nossos pecados, da consequência do pecado. Poucas pessoas conseguem enxergar Jesus como o Filho de Deus, o Deus encarnado. Poucas pessoas conseguem enxergar Jesus como Deus e Senhor. Sendo assim, entende-se que não é necessário uma submissão. Quando Cristo diz, Mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, diz que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E é necessário que o sirva e o submeta-se à sua vontade. E quando Pedro diz a Jesus que quem Ele é, e Jesus diz a Pedro que Pedro não entende isso das suas faculdades humanas, do seu entendimento humano, isso não vem do seu intelecto, da sua inteligência, da sua capacidade humana, mas da revelação de Deus. Jesus agora faz uma afirmação. E qual é essa afirmação? Verso de número 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus diz a Pedro, no verso 18, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não está dizendo que a igreja seria edificada sobre Pedro. Primeiro porque Pedro é humano, é falível, e isso vai acontecer logo mais para frente. Inclusive nesse mesmo capítulo, Jesus vai repreender a Pedro. Mas a grande questão é por que Pedro não pode ser a pedra fundamental da igreja. Primeiro, porque Pedro é humano e a igreja não pode ser edificada sobre homens, porque homens são falíveis, homens são tendenciosos ao pecado. Então o que Jesus está dizendo? Pedro entendeu muito bem isso, porque Pedro vai escrever na sua primeira epístola, no capítulo 2, versos de 1 ao 6, que Jesus é essa pedra. Então Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, sobre esta, não sobre essa, sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. E é por isso que a igreja resiste há mais de 2000 anos. É por isso que a igreja resiste e resistiu ao longo da história a ataques ferozes de imperadores como Nero, como Domiciano. É por isso que a igreja atravessou os 2 milênios triunfante, vencendo, resistindo apesar de toda a perseguição. Porque ela não está fundada ou fundamentada sobre um homem, uma pessoa, um ser humano, e sim sobre o Cristo. E verso de número 19, Jesus agora vai dar a Pedro a autoridade, ele vai dizer, verso 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus não está dando uma chave simbólica como as pessoas recebem nas cidades. Pedro entendeu isso muito bem, porque era costume de um rabino, de um mestre, de um rabi, dar ao seu discípulo, quando ele tem um entendimento, uma revelação da Escritura, a autoridade dele agora pregar. O que Jesus está dizendo é, Pedro, agora você tem a autoridade para poder pregar a palavra. E como os céus é aberto através da pregação da palavra, ele está dizendo, eu te dou a chave, a autoridade de abrir o reino dos céus, ou de fechar sobre uma pessoa, de abrir sobre aquele que você prega e fechar sobre aquele que você deixe de pregar. E tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Isso é mais do que uma palavra, tá ligado? Isso é uma autoridade que Jesus está dando a Pedro. Não que ele é a pedra, mas que ele agora é uma pessoa que pode pregar as mesmas palavras do seu mestre. Bom, essa autoridade de ligar na terra e ligar ao céu, essa autoridade de ter as chaves do reino, está sobre a minha vida
está sobre a tua vida. Espero que você tenha gostado. Sou Elcio Assis, estamos no Direto da Bíblia. Gostou? Deixe seu like, se inscreva se não é inscrito, deixe nos comentários qual a sua dúvida para os próximos vídeos. Muito obrigado, Deus abençoe. Direto da Bíblia.